Pessoal, vivemos para ver Malu Gaspar descer a lenha nos ministros do STF e pedir investigação dos ministros do STF em plena Globo News. Cara, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, principalmente, que são os dois principais, personagens aí, que têm aparecido muito, nas investigações do Banco Master, eles devem estar tendo pesadelo com a Malu Gaspar, cara. Quem que imaginaria isso? Que a Malu Gaspar, em plena Globo News, ia virar o maior pesadelo dos ministros do STF, pedindo até a investigação deles, cara. A gente tá vivendo para ver isso, né? Tá um pouco atrasado, porque as ilegalidades começaram em 2019. Vocês estão falando aí um pouco atrasado. A Malu Gaspar tá descendo a lenha nos ministros do STF aqui, um pouco atrasado, né? Tipo, uns 7 anos atrasado, desde 2019, né? Mas que bom, antes tarde do que nunca. Senta o sarrafo mesmo, o Malu Gaspar. Olha só o que disse a Malu Gaspar, cara. Entendeu? Eu tô achando que a Malu Gaspar tá virando de direita, pessoal. Daqui a pouco a Malu Gaspar vai ser incluída no inquérito das fake news, pessoal, porque ela tá descendo além com força, cara, com força. Eu tenho certeza que Alexandre de Moraes, principalmente Alexandre de Moraes, tá tendo pesadelos com o Malu Gaspar, cara. Vamos ver o que a Malu Gaspar falou aqui. Antes da gente dar continuidade, eu peço a sua inscrição aqui no canal, eu peço o seu like, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, que eu tô sempre atualizando vocês referente às notícias do momento, tá? E deixa o seu comentário, a sua opinião, o seu nome, a cidade de onde você assiste esse conteúdo, deixa aqui embaixo, tá? Pra gente interagir, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, que as pessoas consigam ver a Malu Gaspar descendo a lenha nos ministros do Supremo, cara. Que bom que a gente tá acordando, que bom, cara. Muito atrasado, mas tá acordando. Vamos ver, vai lá, Malu Gaspar, senta a lenha. Eu sei que é uma coisa, é muito fácil para os ministros falarem o que eles têm dito, que não é legal, e também se recusarem a prestar satisfação ao público, não falam sobre o que cobram em palestras, não falam sobre os voos em que eles andam, mas ninguém é bobo, todo mundo sabe que esse tipo de carona, ele sempre vem acompanhado de outros favores, valores, contratos, e é o que está acontecendo agora. A gente tem o contrato de 130 milhões da mulher do ministro Alexandre de Moraes, a gente tem essa venda de participação no Resort Itaiaia, 35 milhões de reais, a gente tem os contratos da Roberta Rangel, então é uma montanha de evidências que indicam que não é só voar de avião, a coisa não vem solta. Pessoal, eu tô falando, eu digo e eu repito, o Toffoli e o Moraes, eles devem estar tendo pesadelo com a Malu Gaspar, cara. Eles devem estar tendo pesadelo. Que a Malu Gaspar, cada hora vem com uma bomba na cabeça deles. Cada hora é uma porrada. Eles estão cansados de apanhar e não tem nem como refutar. Como que vai refutar esse negócio do contrato de 130 milhões, né? A venda do Resort Itaiaia, que aí... Nossa, cara, não tem como refutar, entendeu? Eles devem estar putos com a Malu Gaspar, cara. Eles devem estar, tipo assim, com sangue no olho, entendeu? Vamos dar continuidade. Por isso que os ministros se recusam a falar em código de ética, porque isso representaria admitir que eles foram antiéticos, foram imorais. E quanto à ilegalidade, é preciso ver, porque existem crimes de responsabilidade chamados de advocacia administrativa, corrupção passiva e ativa. Tudo isso tem que ser avaliado, porque não é porque o sujeito é ministro do Supremo que ele não está sujeito à lei. Então, acho que essa é a grande questão. E é por isso que os ministros têm falado nos bastidores que estão irritados com o ministro Fachin, que o ministro Fachin não consulta as pessoas para dar entrevistas, porque, no fundo, eles estão extremamente incomodados de serem cobrados a dar satisfação à sociedade. Porque eu nunca vi um ministro do Supremo perguntar para o outro se ele pode dar entrevista. Isso não... Cara, tá bom demais isso daqui, cara. Quando que a gente imaginou Malu Gaspar descendo o sarrafo no Alexandre de Moraes e nos ministros do Supremo, pedindo até investigação, falando que eles não são intocáveis, né? E tá certo. O que a gente tira de conclusão disso daqui, pessoal? Vamos terminar de assistir aqui, eu já vou trazer o comentário pra vocês, espera aí. Acontece. O ministro Gilmar Mendes, outro dia, deu entrevista para um podcast ligado ao cannabis e nada aconteceu. Ninguém reclamou com ele, nada disso. Cada um dá entrevista para quem quiser. São 11 ilhas no Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo, de fato, é que existe um embate no Supremo sobre prestar satisfações à sociedade, submeter-se à lei ou não. Vamos seguir com uma notícia que tem a ver com o Supremo. Pessoal, acabou o vídeo e a gente pode concluir que eles não vão parar. Tá, pessoal? Quando soltaram essa bomba do Alexandre de Moraes com o Dias Toffoli, foi para derrubar esses ministros do Supremo, porque eles sabem que o país está polarizado, né? O país está numa polarização e para esfriar, para abaixar isso daí, a gente precisa de tirar Alexandre de Moraes com o Dias Toffoli, tá? Então,
A Globo, assim, eu já disse em outro vídeo, tá? Todo mundo lá em Brasília, juízes, né, políticos, todo mundo lá em Brasília tem podre, tá? Quando começa a sair muito podre de uma pessoa na mídia é porque eles querem derrubar essa pessoa, tá legal? Então, eles querem derrubar Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e eles não vão parar, tá legal? É isso que a gente tira de conclusão aqui. Por quê? Quem que imaginaria, tá? Que Malu Gaspar, em plena Globo News, iria estar dando uma sarrafada, ia tá dando uma burdoada disso daqui de pedir investigação de ministro do Supremo. Entendeu? Sendo que Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e outros ali, eles vêm cometendo ilegalidades, não é de hoje, tá, pessoal? Não é de hoje. Motivos para pedir ali investigações e para bater nos ministros do Supremo, motivo para bater neles, eles sempre tiveram, tá, pessoal? Só que ficou insustentável, tá? Primeiro, que o Lula fez um acordo entregando a cabeça de Alexandre de Moraes, tá? Quando caiu a Magnitsky lá, que estava na Alexandre de Moraes, que os Estados Unidos tinham aplicado, né, basicamente o Trump tinha aplicado a Magnitsky no Alexandre de Moraes, tá? O Lula foi lá conversar com o Alexandre de Moraes, o Lula foi conversar com Donald Trump, tá? E naquela conversa secreta ali, naquela reunião, depois o Trump voltou atrás em tarifas, voltou atrás na Magnitsky, todo mundo ficou puto com o Trump, né? Pô, mas o que aconteceu? Né? Todo mundo perdeu as esperanças e tudo, só que depois veio essa bomba do Alexandre de Moraes e do Toffoli. Por quê? Porque o Lula entregou a cabeça dele, entregou a cabeça do Alexandre de Moraes. Ele chegou lá pro Trump e falou assim, ó, Trump, pode deixar que a gente vai resolver o problema lá. Eu dou minha palavra que a gente vai tirar, né, esse cabeça de piroca lá do STF. Então, ele deu a palavra dele, né? Só que o cara não vai cair, o Alexandre de Moraes não vai cair tão fácil. Ele vai cair atirando, entendeu? Então tudo isso daqui, né, essas pauladas que a Globo News está dando aqui, né, esses comentários aqui de pedindo até investigação de ministro do Supremo, é porque eles querem rifar ali Alexandre de Moraes e Toffoli, entendeu? Tá insustentável, tá insustentável. Quando eles soltaram, né, essa bomba do caso do Banco Master ali, né, soltaram tudo isso, né, do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, principalmente a Polícia Federal. A Polícia Federal ela é comandada por quem? Pelo Lula, entendeu? Então tem uma briga ali, tem uma briga. Pro Lula ele só tem vantagens, tá, pessoal? Pro Lula ele só tem vantagens em entregar a cabeça dos ministros, tá? Por quê? Porque ele fala que ele combateu a corrupção, que ele conseguiu tirar ministro do STF, que ele é o correto, porque, né, os ministros estavam abusando do poder ali, estavam cometendo corrupção, então ele foi lá e ele combateu os ministros do STF, então ele pode até, né, ganhar uma credibilidade com isso, é um ponto positivo pro Lula, tá? E ele ganha vaga para ele indicar no STF também, caindo Dias Toffoli, ou caindo Alexandre de Moraes, ou caindo os dois juntos, tá? O Lula ele ganha mais vagas para ele indicar no STF. Então, quanto antes esses ministros caírem para ele, é melhor, entendeu? Enfim, pessoal, é isso que a gente tira de conclusão aqui. Achei bonito de ver a Malu Gaspar, mete o pau mesmo, Malu Gaspar, senta o sarrafo, desce a mamona nesses ministros do STF. É isso daí mesmo, né? Apesar de estar 7 anos atrasado, eu tô com você, tô apoiando. É isso daí, senta o pau deles que eles devem estar até tendo pesadelo com você. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Deixa o like, comenta, né? Se inscreve, compartilha. Enfim, tamo junto, valeu.